esse caso exemplifica aquilo que muitos, né, já estamos falando desde o primeiro dia quando saiu esse escândalo, que é uma resposta insuficiente do governo dizer que vai, né, recuperar o recurso das que roubaram os velhinhos, desses lobistas, para ressarcir os velhinhos. É isso, o ladrão rouba e depois, quando você vai buscar o valor roubado, você não encontra. Por isso, seria que o governo e o Congresso, né, já que a gente sabe que é um escândalo que perpassou Temer, Bolsonaro, Lula, que estava, né, corroendo o Estado na sombra e que, pelo que já tudo indica, diversos partidos envolvidos, que fosse importante que o Congresso e o governo fizessem um crédito extraordinário para financiar de forma imediata os nossos idosos. Eles não fizeram esses contratos, eles foram roubados, né? É o que eu chamei de golpe consignado. Não é o golpe do consignado, é o golpe quadrado, é o golpe que era roubado no cheque dos velhinhos imediatamente, sem aviso prévio. Agora, na nota fogo, Natália, se você me permite rapidamente, Claro. tem mais uma notícia onde o Careca questionou os jornalistas dizendo que não queria ser chamado de careca, né? Aí eu acho que eu, como sou... É Estava difícil com de ela manter a aberta seriedade na mão nesses aqui temas, mas... agora, professor. E aí um comentário muito rápido, desculpa, Natália, mas que eu acho que é interessante, como eu sou política, existe uma coisa... Primeiro que ele ganhou esse apelido dos comparsas de crime, não foi dos jornalistas que ele está acusando. Os jornalistas só retratam o que se soube. Mas ele entrar na justiça, ele pode acontecendo com ele o que a gente chama de efeito Streisand, que é pela atriz Barbra Streisand, na comunicação política a gente diz, quando você tenta esconder algo, censurar algo, e aí aquele tema ganha muito mais relevância. Então, ele tem que tomar cuidado, porque eu acho que ele está terminando de alcunhar esse apelido que ele não gostaria, né, o dito empresário Antônio Carlos Camilo Antunes. E aí fica uma sugestão, porque eu acho que essa matéria do Coutinho, né, se não me engano, e ele fez uma matéria excelente na terça-feira, se você me permite o trocadilho, não do careca, mas talvez de um cabeludo do INSS, que eu acho que é onde os órgãos de controle deveriam se deter, que é um camarada que estava nos esquemas de vacina, ao mesmo tempo que estava nos esquemas do INSS, ao mesmo tempo, em 2022, nesses escândalos, um lobista que teve inside information do governo, então quando a Polícia Federal agora bateu na empresa dele, não tinha nada, porque ele conseguiu mudar um dia antes a sede da empresa e já tem contratado talvez o maior criminalista do Brasil. Isso mostra que esse camarada pode ser muito mais cabeludo que o careca e o que ele tem por trás. Eu acho que precisaria pôr o holofote também aí e não ficar só nessas alegorias de um personagem importante, mas talvez tenha outros muito maiores que a Justiça e os órgãos de controle e a Polícia Federal têm que se deter. São tantos elementos, né, professor? A velocidade disso e por isso a importância sempre sobra também para os jornalistas, falar os jornalistas que botaram o apelido, mas como o professor bem destacou, não foi o caso aqui, mas muito importante a gente trazer também esse destaque que estava aberto para trazer, o professor trazendo teorias importantes da comunicação para analisar essa questão do apelido, né, professor? Mas é quase que tática conhecida da gente quando é criança na escola, né? Não quer que um apelido pegue e não fica reclamando muito, não fica colocando muito na discussão, mas para quem tiver curioso, interessado, tá lá na nossa home do UOL essa reportagem trazendo justamente que o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, que está no centro dessa investigação tão grave da fraude do INSS, entrou com um pedido, uma ação contra o uso do apelido careca do INSS, pelo qual ele ficou conhecido, era chamado ali pelos agentes dentro dessa fraude que está sendo investigada e ficou conhecido assim. Feito isso, já não há tempo para mais nada, meus amigos.